Então, nessa primeira parte, né, nós vamos estudar as estruturas geológicas do Brasil, né, um pouco de geologia do Brasil e estruturas geológicas. Para quem não lembra, no primeiro ano vocês estudam as grandes estruturas geológicas do planeta. Quais são elas? São três, certo? Que existem no planeta. Lembrando, o planeta Terra ele se forma há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, tá? Então, só para a gente fazer algumas pontuações, relembrar algumas coisas. Então, o ano passado a gente estudou desde o Big Bang, né, desde a formação do universo, até a formação do planeta. Né, as turmas apresentaram seminários, muito bons, por sinal. E nós vimos esse processo de formação do universo por uma visão científica, que é o estudo do Big Bang, que é uma teoria comprovada cientificamente, inquestionável, e também discutimos um pouco da visão criacionista, né? Que é a visão que as religiões têm que Deus é o grande criador do universo. Né? Então, vimos esse ponto, depois partimos para a formação do planeta, né? Criação, formação do planeta Terra, começa, né, a acontecer aproximadamente aí 4,6 bilhões de anos. Então, como que se dá nessa formação e como que isso acontece para o Brasil? Quais são os traços geológicos, né, que isso deixou para o nosso país e como isso influencia, né, dentro do nosso território hoje, tá? No território enquanto província geológica. Então, nós vamos ver aqui a geologia do Brasil, tá? Ficar falando aqui ao fundo, depois, se precisar, eu apareço. Então, as estruturas geológicas. Vamos relembrar aqui um pouco. Então, a estrutura geológica brasileira. Algumas coisas básicas conceituais para vocês irem relembrando aí. Então, a estrutura geológica brasileira, né, ela é composta, nós vamos ver aqui basicamente, por apenas duas grandes estruturas das três que tem no planeta. Tá? As três que tem no planeta, eu falei que eram três, mas não lembrei quais eram para vocês, são elas, né? Os escudos cristalinos, os dobramentos modernos e as bacias sedimentares. Então, no Brasil, nós só temos basicamente dois tipos: escudos cristalinos e bacias sedimentares. Então, vamos chegar até lá. Nas terras emersas, né, a crosta terrestre é formada por três tipos de estruturas geológicas, essas três aí que a gente está falando, né? Caracterizada pelos tipos de rocha, processo de formação e idade geológica. E quais são elas? Né? Dobramentos modernos, maciços antigos, né, ou escudos cristalinos, ou crátons, como também são chamados, e as bacias sedimentares. Então, são essas as três estruturas geológicas existentes no planeta. Essas estruturas elas têm conformação diferente, tá? Cada uma delas se apresenta no local e aparece, né, com características fisiográficas distintas. Por exemplo, os dobramentos modernos, eles são fruto, né, do choque, do impacto entre as placas tectônicas, que vocês estudaram também o ano passado, nas zonas de convergência. O que é uma zona de convergência de placa? Né? Zona de convergência de placa é justamente quando a, uma placa tectônica se encontra com a outra, né? Convergem, se encontram. Então, um dobramento moderno ele ocorre quando essas placas se encontram, né, com forças horizontais e o impacto, né, o contato direto e constante dessas placas fazem com que os terrenos se dobrem, né, sejam para cima, façam movimentos diversos, né, dando aquela ideia que a gente tem de relevo, né, ondulado. Como se você pegasse, tentar achar aqui não é bem um exemplo não, mas é um material que eu estou estudando aqui. Né? Então, é como se você pegasse aqui, nós tivéssemos duas placas, né? E o encontro dessas duas placas fosse fazendo o terreno dobrar. Né? O terreno se dobra. Por quê? Se é chamado dobramento moderno, para o tempo geológico, é um material extremamente novo. Né? Novo, para vocês terem ideia na geologia, esses dobramentos eles são formados há aproximadamente 600 milhões de anos. Né? Então, se a Terra tem 4,6 bilhões, algo que se formou há 600 milhões, né, não é nada velho assim. Por
Por isso que são chamados dobramentos modernos. Então, no Brasil, nós não temos dobramentos modernos. Por quê? Porque, como vocês também já devem saber e devem lembrar, o terreno geológico brasileiro é muito antigo, tá? Nós temos grande parte do nosso território, nossa formação geológica, do pré-cambriano, período lá da escala geológica de tempo, que também foi estudado no ano passado. Escala geológica de tempo, né, aquela escalazinha que mostra desde o primeiro momento de formação da Terra até o período pós-última glaciação, já no Quaternário, né? Então, se vocês olharem a escala geológica de tempo, qualquer livro tem, na internet tem, qualquer livro de geografia, né, claro, vocês vão ver que o pré-cambriano é um período que acontece há aproximadamente 2,5 bilhões de anos atrás. Então, é praticamente metade, né, um pouco mais da metade da idade da Terra. Então, o Brasil, o terreno onde hoje é o Brasil, ele se formou há aproximadamente 2,5 bilhões de anos. Então, não existem dobramentos modernos que são de 600 milhões de anos para cá. Alguns exemplos de dobramentos modernos para vocês lembrarem. Cordilheira dos Andes, né, aqui na América, o Himalaia, lá na Ásia, né, as montanhas rochosas aqui na América do Norte, né, Canadá, Estados Unidos, são alguns exemplos clássicos, né, de dobramentos modernos, que no Brasil não existem. Tá? O outro tipo, vamos voltar aqui para o slide, os chamados maciços antigos, também são chamados de escudos cristalinos ou crátons. Né? Cráton é uma palavra grega para escudo. Então, escudo cristalino ou maciços antigos, como o próprio nome já sugere, são estruturas que se formaram aí há muito tempo, né? Alguns bilhões de anos na escala geológica de tempo. Então, o Brasil ele vai ter bastante estrutura antiga, né? Maciços antigos, cristalinos. Por que a palavra cristalino? Cristalino vem de cristalizar, né? De algo que está já concretizado, né? Já se endureceu, cristalizou, não é frágil, como a ideia que a gente tem de cristal, né, de taças, copos, não. É de cristalizado, de endurecido. Né? Já comeram fruta cristalizada? Aquela fruta seca que geralmente colocam nos panetones, nas comidas de fim de ano? É duro, né? Fruta cristalizada. Então, faça um pouco essa comparação aí. E as bacias sedimentares, que são estruturas, né, que no Brasil também aparecem em grande quantidade, e tem grande importância econômica também, como os maciços antigos. A gente já vai falar nisso daqui a pouco. Então, as bacias sedimentares, elas são estruturas geológicas, que, como o próprio nome já diz, né, elas apresentam uma formação. Imagine uma bacia. Eu devia ter trazido uma bacia aqui, mas vocês vão lembrar. Né? Uma depressão, uma estrutura em forma côncava, né? E ali são depositados sedimentos ao longo dos bilhões de anos, né, em que a Terra se formou. Eu não trouxe aqui o slide com esses desenhos, porque isso é matéria do ano passado, né, essas grandes estruturas. Então aqui eu só estou relembrando os conceitos para ficar mais claro para vocês. Então, nas bacias sedimentares, você tem uma estrutura côncava, né, uma forma de relevo deprimida, uma depressão, onde ao longo de dos bilhões de anos de formação da Terra, todo o material desprendido, né, sedimentado, fragmentado das rochas cristalinas, são depositados nessas bacias. Tá? E dentro dessas bacias, ao longo desses bilhões de anos, vão acontecer diversos processos geológicos, e um dos principais, né, porque tem um grande aparato econômico, é a formação dos hidrocarbonetos, como principalmente o petróleo. Né? Petróleo, carvão mineral e o gás natural. Então, para a gente pular para outra parte, né, voltando aqui, então, essas duas estruturas aqui, maciços antigos e bacias sedimentares, é a que estão presentes no Brasil. Nós não temos dobramentos modernos devido ao período de formação do nosso sítio geológico. Né? E essas duas aqui têm grande importância econômica. Porque o Brasil é um país rico, né, abençoado por Deus, etc. Porque, naturalmente, nossa estrutura geológica permitiu a formação de diversos tipos de minerais, né? Minerais que hoje são minérios de valor econômico. Então, dentro das estruturas antigas, nós vamos ter todo tipo de minério ligado, né, aos minérios de ferro, minerais metálicos,
né? Ouro, prata, cobre, bronze, estânio, o que mais? Bauxita, enfim, né? E nas bacias sedimentares, a formação do petróleo e do gás natural. Então, em termos de matéria, de material físico, né, natural, formado durante os bilhões de anos, realmente o Brasil é um país rico. E favorece isso o quê? A nossa formação geológica, predomínio da estrutura geológica que temos aqui no nosso país. Então, o território brasileiro, né, ele fica também sobre uma placa tectônica, chamada de placa sul-americana, nós vamos ver uma imagem em seguida, e tem uma estrutura rochosa antiga e estável, né? Fato esse que nos livra de terremotos, né, de grandes terremotos, e também de atividades vulcânicas constantes, né? Isso aí todo mundo sabe porque aprendeu, já aprendi isso desde a sexta série, que o Brasil não tem terremoto, não tem vulcão, porque nós estamos no centro de uma placa, beleza?